do Ortega C. Ele diz assim: amar não é um querer entregar-se, é um entregar-se sem querer. Então, é como se fosse um ímpeto, é como se fosse um movimento que acontece à sua revelia. E todo mundo aqui, eu acho que já se apaixonou. E todo mundo sabe do que eu estou falando. Sabe o que é sentir, e nós vamos ao longo dessas 4 primeiras aulas tentar esclarecer, né, em que sentido amor é um sentimento. Não é no mesmo que todos os outros. Mas todo mundo sabe o que é sentir uma espécie de força que te atrai, que te leva em direção a alguém contra a tua vontade. Existe uma sabedoria popular, há algo de muito verdadeiro, né? Quando as pessoas dizem, a gente não escolhe quem amar. Tem algo de verdadeiro nessa frase. Não quer dizer que tudo aconteça, né? A história amorosa, ela não pode acontecer à nossa revelia. A história. Porque a história, a trajetória amorosa, que é outra coisa que não amor, trajetória é um efeito. A trajetória amorosa, ela precisa da anuência, ela precisa da sua liberdade, ela precisa que você vá no encontro, ela precisa que você ligue, que você procure, que você faça aquele joguinho, ela precisa. Agora, o amor, aliás, o Ortega C diz isso, tá? Eu já vou adiantar que tem mais mulheres aqui hoje. Não há nada que conquiste mais um homem do que o jogo do estica e encolhe. Nada, absolutamente nada, né? Eu tenho uma explicação para isso, vamos abrir o parênteses aqui. Eu tenho uma explicação, né? Porque o homem, né? O varão, quando eu falar homem, estou falando do sentido de varão, não de espécie. Condição masculina. O varão, ele é movido por conquista. E ele é movido por conquista não só no amor, ele é movido por conquista em tudo. Homens tendem a ser mais ambiciosos. Homens participaram de guerras ao longo da história. Homens sempre quiseram o que ainda não tinham. Então, quando um homem, varão, toma por conquistada aquela mulher, ele então agora está com toda a sua força, a sua virilidade disponível para uma nova conquista. Né? Porque aquela virilidade continua lá. Existem 1000 formas também de você aviltar a virilidade de um homem, de você destruir a força de um homem. E muitas mulheres são craques nisso, em destruir a força dos seus homens. O que, com o passar do tempo, vai ser lamentável para ela. Mas, enfim. Então, existe esse movimento, né? Esse movimento que eu estava falando lá do Lawrence, do Ortega C, de que o amor é um entregar-se sem querer. E todo mundo que já se apaixonou, ainda que paixão não seja efetivamente amor, sabe do que eu estou falando. Então essa é a primeira informação que eu queria deixar clara. Amar é um entregar-se sem querer. E a trajetória amorosa precisa do querer. Então, por exemplo, existe um livro da Jane Austen chamado Persuasão. Tá? Nesse livro é o seguinte, os 2 amantes lá, a moça e o sujeito, enfim, se encantam um pelo outro, e eu uso a palavra encanto porque eu vou usar essa palavra ao longo da aula. Eles se encantam um pelo outro, né? Se aproximam e a relação começa nos moldes da época, etc e tal, no que era permitido, e ela, quando está prestes a ficar noiva, a coisa está ficando muito séria, ela recua, ela desiste de casar. Ela fica com medo, vários receios que ela tem em relação ao casamento. E aí eles se afastam. Aí ele vai viver a vida dele, vai tentar, enfim, recomeçar um amor assim doentio que eles tinham, né, em vários sentidos, um amor que doía. Então ele se afasta para tentar recomeçar a vida dele e procurar outra pessoa e casar com outra pessoa, etc e tal. Mas os dois continuam se amando. Eles ficam 8 anos sem se ver. É uma história de amor clássica, assim, muito bonita a história. E quando eles se reencontram por, enfim, outras circunstâncias, ele acaba se reencontrando na cidade dela, aquele amor reacende, e então, a partir dali, ela volta a dar anuência para que aquela história aconteça. Então, a trajetória amorosa precisa do querer. E aí, abro aqui para uma pergunta agora, que cada um pode fazer para si mesmo. Quantas vezes eu amei? Essa é uma primeira. E quantas vezes eu dei anuência ao amor?